Queria chamar com muita alegria David. Eu já conheço o David há um tempo, já atrás, antes mesmo de estar aqui frequentando a rede conosco. O David tem sido uma bênção, tenho acompanhado ele, tem sido uma recomendação muito forte do pastor Judy Clay. Tenho acompanhado ele no Restore Brasil, né, o Atos 29, tenho visto o trabalho que tem auxiliado, né, tem sido bênção. Eu queria convidar o presbítero Edilson para estar orando. Queria que você se apresentasse melhor. Nós temos algo em comum também, nossas esposas são a Aline, né, então bênção. Eu queria convidar o presbítero para estar orando. Ó Deus, abençoe teu filho, capacite o Senhor para trazer a sua mensagem a nós, fortaleça-o nesse momento. Senhor, abençoe a mente dele, as palavras que sairão de sua boca e repreenda quaisquer impedimentos no reino espiritual contra a pregação do Evangelho nessa noite. Senhor, nós te louvamos, agradecemos pela vida dele como instrumentalidade para a sua igreja, Senhor. Então, por isso, nós pedimos, usa-o em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Bom, eu conheço o Gabriel há bastante tempo. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui servindo a rede, uma bênção. Eu vou falar um pouco de mim, né? Normalmente os pastores falam, mas como o pastor Denis está de férias, então eu vou comentar um pouco mais. Primeiro agradecer ao pastor Denis pelo convite, uma bênção poder servir o Senhor, servir os irmãos. E, irmãos, eu sou formado em teologia, formei no final de 2020, servi na Primeira Igreja Batista de Macaé por muitos anos. Pouco tempo depois, eu e minha esposa fomos para o Rio de Janeiro, agora no início da pandemia, e desde então nós temos servido na Igreja Batista do Jardim Botânico, do pastor Judy Clay Santos. Eu estou num processo de formação ministerial e o meu concílio vai ser agora, em novembro. Orem por mim, porque o pessoal lá joga duro, viu? Mais uma informação, também sou um dos colaboradores da Pronobis Editora, que significa por nós, né? Traduzindo do latim para o português. E nós temos trabalhado firmemente, de cerca de 2 anos para cá, na produção de bons materiais, bons livros, traduzindo bons livros, trazendo a herança batista de origem reformada. Só para os irmãos terem ideia, nós temos um homem chamado John Gill, um dos gigantes batistas, e nós não temos nenhuma obra em português traduzida dele. Esse homem escreveu mais de 10.000 palavras. Então a Pronobis Editora tem um esforço muito grande para trazer essas obras para cá, para a nossa língua. Nós temos trabalhado nesse sentido. Bom, a minha esposa Aline, como o Gabriel falou, somos casados há 7 anos e tem sido uma bênção nesse período. No mais, irmãos, queria convidar você a abrir as Escrituras no livro de Neemias, objeto da nossa reflexão. Nós vamos ler um pouco Neemias capítulo 13, do verso 15 até o verso 22. O tema que será a objeção do nosso estudo aqui: quando o trabalho se torna um ídolo. Acompanhe na sua Bíblia. A minha versão aqui é a NAA. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimento nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado? Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começaram a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado.
Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhe disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões, para santificar o dia de sábado. Também nisso, lembra-te de mim, ó Deus, tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela leitura da sua palavra, Deus. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale conosco através desse texto. Que a sua palavra, Deus, seja instrumento da nossa reflexão, mas principalmente que seja a essência do nosso estudo, Deus. Tranquilize a nossa mente, Senhor. Tire qualquer coisa que possa distrair a nossa atenção. Nos mantenha voltados ao Senhor, por Cristo, Salvador nosso. Amém. Irmãos, em 2020, a síndrome de burnout afetou cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros. E a sua mola propulsora é o excesso de trabalho. O número de divórcios aumentou consideravelmente nos últimos 20 anos. E uma das 5 principais causas é o excesso de trabalho. Maridos e esposas citam a falta de diálogo, a ausência e a desvalorização do cônjuge como principais características de alguém que trabalha demais. Doenças são muito comuns em pessoas que trabalham demais e vivem no limite das suas forças. 4 delas têm assolado pessoas no mundo inteiro. A síndrome de burnout, como eu acabei de falar, doenças de pele das mais variadas, problemas respiratórios e depressão. O excesso de trabalho, irmãos, que por vezes se torna um ídolo, pode pesar muito mais nos seus ombros do que você pode suportar. E os ídolos, eles cobram de nós sacrifícios. Tim Keller diz assim: há alguém sempre disposto a pagar o preço por sua alma. Você escolhe a quem entregá-la. E embora essas pesquisas aqui sejam de dados atuais, esse problema é muito mais antigo do que nós podemos imaginar. Quando o trabalho ele deixa de ser um serviço a Deus e se torna um ídolo. E durante alguns minutos eu queria refletir com você aqui, juntos, sobre a idolatria ao trabalho à luz do livro de Neemias, capítulo 13. Pois bem, o livro de Neemias não revela especificamente o seu autor, mas ambas as tradições judaicas e cristãs reconhecem Esdras como o autor. Isso é baseado no fato que os 2 livros eram um só, e após o cânon bíblico houve a separação dos 2, eles foram separados. O povo judeu ali, ele vive um período de exílio, e esse período durou 70 anos, aproximadamente. Deus levanta Esdras, que era um sacerdote e intérprete da palavra revelada de Deus, e através de cartas enviadas pelo rei Ciro, Esdras inicia o processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Algum tempo depois, Esdras é sucedido agora por Neemias, no projeto de reconstrução dos muros. Neemias, até então copeiro do rei, um membro da corte real. E a responsabilidade principal de Neemias, era escolher o vinho e salvaguardá-lo de veneno. Um cargo elevado ser copeiro naquela época. E nessa função de copeiro, como ela era de suma importância e de confiança também, esse fato, combinado com o seu acesso constante ao rei, garantia algumas coisas a Neemias, mas principalmente prestígio e influência na corte. E eu queria fazer um breve resumo aqui, montando um pano de fundo. Queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, sobre o que acontece aqui no livro de Neemias. No capítulo 1, Neemias estava no palácio aqui, exercendo a sua função de copeiro, quando chega Anani, um dos seus irmãos, e ele conta para Neemias que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, que a cidade onde seus pais viviam
havia sido destruída. E Neemias, até então copeiro do rei Artaxerxes, decide que ele precisa fazer alguma coisa. Então Neemias ora, planeja e age a fim de reconstruir os muros. No capítulo 2, Neemias chega até a cidade de Jerusalém para reconstruir os muros. E ele vai sozinho até o local para ver o estrago que tinha sido feito. No capítulo 3, ele planeja e distribui o trabalho. Então ele reúne algumas pessoas, não pessoas demais, mas o suficiente para a reconstrução. E começa a distribuir o trabalho, ele distribui o que cada um irá fazer. No capítulo 4, ele enfrenta agora a primeira oposição sobre a reconstrução dos muros. Sambalate, o horonita, fica furioso com a reconstrução e começa a zombar dos judeus aqui, que estão reconstruindo os muros. E juntamente com Tobias, que é um amonita, ele planeja desanimar o povo e até matá-lo, se fosse necessário. No capítulo 5, o povo não tinha muros, e os muros significavam também proteção. Neemias encontra o povo nessa situação aqui, se vendendo entre si, e usando esse método para ganhar bens, dinheiros, terras, etc. Então Neemias repreende o povo no capítulo 5, e eles devolvem tudo para aqueles que eles haviam extorquido. No capítulo 6, Sambalate e Tobias tentam intimidar Neemias e o povo, mas mesmo assim, agora com a poderosa mão de Deus, os muros são reconstruídos. No capítulo 7, Neemias lista o povo que foi exilado, um a um. Hall de membros é difícil, né? Imagina agora. Um a um. No capítulo 8, Neemias faz como Moisés agora, ele faz a leitura pública da lei para o povo. No capítulo 9 e 10, ele exorta o povo e ele faz uma aliança com o povo. No capítulo 11, ele traz agora o povo, todo o povo que foi exilado de volta para casa, mas agora com uma diferença: seguros e com os muros reconstruídos. Chegando já no final, no capítulo 12, ele traz a lista de sacerdotes e levitas e faz um grande culto para dedicar a Deus a construção dos muros de Jerusalém. E aí nós chegamos agora no capítulo 13, que é o objeto da nossa reflexão. Nesse capítulo, o autor ele finaliza com 2 blocos, compondo em cada bloco uma oração. Neemias estava sendo fiel diante de um povo infiel. E mais especificamente, o texto que lemos narra a oração de Neemias a Deus, para que o Senhor se lembre da sua fidelidade. E eu gostaria de fazer algumas afirmações aqui sobre esse texto. A primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que a idolatria cauteriza a mente. A idolatria cauteriza a mente. Segunda informação, ou afirmação, priorizar questões materiais ao invés das questões espirituais pode custar caro. A cauterização aqui, irmãos, nesse sentido, é destruir de fato. O povo de Jerusalém, eles já haviam sofrido com o exílio babilônico. O Senhor traz juízo sobre eles pela quebra dos mandamentos, pela informalidade. O povo obstinado, era persistente no pecado e desleal ao Senhor. E o maior problema deles, prestem bem atenção, quando chegaram ao cativeiro, não estava ligado ao fato de ser escravo do rei da Babilônia. Porque pior do que estar debaixo do regime de um rei tirânico é ser castigado pelo Deus Criador de todas as coisas, o próprio Deus. Mas estava ligado ao fato deles serem obrigados a se curvar diante dos deuses deles. Então, irmãos, eles sofreram fisicamente, porém mais do que isso, eles padeceram espiritualmente. Quando Neemias o chama aqui nesse momento a reconstruir a cidade dentro dos muros, trazendo toda essa carga de acontecimento na memória, eles decidem fazer uma aliança. Observe aí no capítulo 10, verso 31. Há uma aliança feita por todo o povo aqui. Que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem nos dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Eles fazem uma aliança, mas a cauterização que o pecado da idolatria trouxe para eles não permite que eles cumpram o que acabaram de prometer. E aqui está uma grande lição para nós, irmãos. Ouça,
Nós precisamos trazer à memória as verdades inabaláveis do Evangelho todos os dias, porque não é natural no relacionamento entre o homem e Deus que as promessas sejam cumpridas pelo homem. Pois bem, segunda afirmação: priorizar questões materiais ao invés de questões espirituais pode custar caro. A promessa de Deus sobre o Salvador perpassa todo o Antigo Testamento. Isso é claro para nós. Ainda com a revelação parcial das Escrituras, você pode observar, por exemplo, o livro do profeta Isaías, regado sobre as promessas do Evangelho, de um Salvador que viria. Jó 19, 25, quando Jó bate no peito e diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, um dia se levantará sobre a terra, dentre outros. Mas homens e mulheres com perspectivas e pensamentos distintos tendem por si só a pensar que têm o controle de todas as coisas na mão. E há uma lacuna, irmãos, que eles enfrentaram na época de Neemias, e hoje nós ainda precisamos suportar, que é a tensão oriunda da lacuna entre as nossas expectativas e a realização da promessa divina. No caso do povo em Neemias, o cumprimento da vinda do Salvador. Alguns teólogos dizem que a diferença da salvação para o Antigo Testamento para nós é que eles olhavam para frente e nós olhamos para trás, para o sacrifício de Jesus. Então, no caso do povo de Neemias, a vinda do Salvador na perspectiva de Cristo. E no nosso caso, a tensão entre o já e o ainda não. Salvos, mas aguardamos a consumação e a restauração de todas as coisas. Neemias exorta o povo por alguns motivos, e ele está trazendo aqui a memória do profeta Jeremias, profeta do exílio, que exortou o povo sobre os problemas que eles estavam tendo naquela época e que eles poderiam acarretar caso eles invertessem a ordem natural das coisas, invertessem a ordem da adoração. Ou seja, primeiro Deus e depois as outras coisas. Buscar o Senhor nas primeiras horas do dia e não adorar os outros deuses. Guardar um dia para o descanso. Então 2 anos aproximadamente se passam, os muros ali já estão construídos, a cidade agora está protegida, e o trabalho de Neemias acerca da reconstrução dos muros parece ter chegado ao fim, mas só parece. Ele deixa tudo pronto e volta agora para servir ao rei. 2 anos servindo o rei, e ele retorna a Jerusalém, porque o povo está literalmente destruindo a cidade que ele liderou na reconstrução. Então, ele joga os móveis do templo, os móveis antigos do templo fora, e no sábado, que era o dia do descanso, o povo havia começado a trabalhar. E é importante ressaltar que o dia na época de Neemias não tinha 24 horas, não era como os nossos dias. Eles andavam alinhados com a criação. Então o dia começava com o nascer do sol e ele findava com o pôr do sol. As pessoas não ficavam acordadas o tempo todo, como ficam hoje no período tecnológico. Com a vinda da luz elétrica, as pessoas dormem menos. É ou não é? Os mais antigos aí. Com a vinda do rádio, as pessoas dormem menos. Com a vinda da internet, as pessoas dormem menos ainda. Nesse período de Neemias aqui, eles dormiam cedo. Hoje é diferente. Nós podemos fazer tudo praticamente 24 horas por dia. Então, a acessibilidade, as facilidades entraram na nossa rotina, irmãos. Imagine você hoje ficar 10 dias sem internet. Quem aqui não lembra do tempo que a internet de escada chegou? Esperava o ponteiro do relógio da meia-noite para entrar, a demora que era para carregar. Tem bastante gente aí balançando a cabeça, né? Se entrega à idade. Hoje é instantâneo, irmãos. A celeridade, a facilidade entraram na nossa rotina. E muitos, nisso, acabam se desconectando da criação e do Criador. Se conectam no trabalho, se conectam na faculdade ou na escola, se conectam no seu time de futebol, se conectam apenas no casamento ou no namoro, mas se desconectam de Deus. E há um problema seríssimo na igreja atual. Nós temos a falsa impressão
de que precisamos servir o Senhor com os nossos dons e talentos sem ter relacionamento com Ele. Ouça, não se faz a obra sem o Senhor da obra. Qual é o ponto aqui, irmãos? Como anda a sua vida devocional? Como anda o seu relacionamento com Deus? John Bunyan dizia que é uma bênção especial e preciosa ao se encontrar com o Senhor pela manhã. Meus irmãos, a nossa primeira tarefa não é nos encontrarmos na igreja com as pessoas, servir as pessoas, se nós não nos encontrarmos com Deus. A nossa primeira tarefa não é nem pregar o Evangelho, mas a nossa primeira tarefa deve ser estar aos pés do Senhor pela manhã. Sobre isso, Tozer vai dizer assim: a noção popular de que a primeira obrigação da igreja é disseminar o Evangelho até os confins da terra é falsa. Sua primeira obrigação é ser espiritualmente digna de disseminá-lo. Nosso Senhor disse ide, mas também disse permanecei, e o permanecer precede o ide. A nossa primeira tarefa, irmãos, como servo de Deus, deve ser estar aos pés do Senhor. Um dia, o evangelismo irá cessar. As boas obras irão cessar. As estratégias irão cessar. Mas a adoração a Deus, ela é eterna. Ela nunca cessará. Sua comunhão com Deus, meus irmãos, é a primazia do seu chamado. Homens e mulheres têm levantado a bandeira de servir nas igrejas, mas não se preocupam com seu relacionamento, com a sua vida de devoção ao Senhor. Mais uma vez, não se faz a obra sem o Senhor da obra. A Escritura louva o seu descanso. Ela não louva a preguiça, não louva você não trabalhar, mas louva quando o descanso pelo trabalho é merecido. E eu queria compartilhar com vocês alguns dados assustadores. Ouçam. Mais de 90% das pessoas ficam com o celular da empresa ligado durante as férias. 24 horas. 1 em cada 5 pessoas levam o seu notebook para as férias, para responder aquele e-mail, falar com o chefe. Mais de 50% ficam checando constantemente as mensagens que chegam nos seus celulares nas férias. De acordo com pesquisa, 75% dos brasileiros trabalham durante as férias. 28% diz que ler e-mails durante as férias reduz o número de mensagens que terão que ler na volta ao trabalho. 18% acreditam que conseguem relaxar mais quando estão a par do que está acontecendo no trabalho. Apesar disso, 57% diz que trabalhar durante as férias faz com que eles não descansem. E nós vivemos, irmãos, um período onde há um verdadeiro culto ao ativismo. Grandes donos de empresa que acordam às 3 horas da manhã, eles são idolatrados, porque existe uma ânsia. Eu tenho que acordar cedo antes de todo mundo. Não é isso aí que a gente ouve, na maioria das vezes? Eu tenho que produzir antes de todo mundo. Eu tenho que levantar antes que todas as pessoas que competem comigo levantem. Pessoas que levantam extremamente cedo são cultuadas. Pessoas que não tiram férias são cultuadas. Nós vivemos um verdadeiro culto ao ativismo. Bill Gates, em uma entrevista, foi perguntado sobre quantos dias de férias ele havia tirado nos últimos anos. E ele disse assim: nos últimos 5 anos, eu tirei 1 dia de férias por ano, totalizando 5 dias. Essa é a cultura que nós vivemos. Ou é a cultura da preguiça, ou é a cultura da má administração do tempo, ou é a cultura do ativismo. Em Neemias aqui, o trabalho está se tornando um ídolo. E nós podemos definir um ídolo com 3 características. Você o põe em posição de glória, você o adora, e essa adoração a esse ídolo é feita por intermédio de sacrifícios. E pessoas estão sacrificando as suas famílias em prol do trabalho. Trabalha em 2 empregos, 3 empregos ou em um só, não tem tempo para a família, não tem tempo para ler as escrituras, não tem tempo para orar.
Você quer saber se você tem feito do seu trabalho ou de qualquer outra coisa na sua vida um ídolo? Seja sincero com você mesmo. Se faça algumas perguntas. Você tem tempo para orar? Você tem tempo para ler a Bíblia? Você tem tempo para participar de um pequeno grupo? Você tem tempo para fazer algum programa em família? No verso 15, perceba, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Perceba o que está acontecendo. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado, traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de carga. Protestei contra eles por venderem alimento nesse dia. Eles estão quebrando o mandamento. Não estão cultuando ao Senhor. Então, a advertência de Neemias é categórica. E ele é incisivo, irmãos, porque a forma com que o povo de Deus estava vivendo, ela não afetava apenas os cristãos. Mas essa forma com que o povo de Deus vivia, afetava os não crentes. Observe o verso 16. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Alguns historiadores afirmam que o comércio de todo mundo estava reunido nos armazéns de Tiro. Os mercadores dessa cidade foram os primeiros a se aventurar nas navegações mediterrâneas. Nos tempos de Davi, do rei Davi, inclusive é forjada uma aliança entre os hebreus e o povo de Tiro. Há um registro em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 4, que diz assim: e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Então, os homens de Tiro, a qual o texto aqui se refere, são os ímpios. E a forma com que o povo de Deus está vivendo prejudica o ímpio. O estilo de vida que o povo de Deus leva, muitas vezes impede que o não cristão conheça Jesus. Porque isso, irmãos, demonstra a nossa confiança nas coisas, ou em nós mesmos, mas não em Deus. Uma mentira no trabalho, para não ficar ruim para você. Uma sonegação de impostos. Lábios que dizem palavras torpes. Ah, meus irmãos, muitas vezes, a forma com que o povo de Deus vive depõe contra o Evangelho e impede que o não cristão conheça Jesus. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu gostaria de fazer algumas aplicações sobre esse texto. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que a obediência ao Evangelho independe da sua classe social. A obediência é um desafio para os cristãos. O pecado original, ele traz para o homem a vontade de servir a si mesmo, a ponto de até o bem que você faz ao outro é para satisfazer a si próprio. Neemias está falando aqui do capítulo 17 do profeta Jeremias. E ele alerta o povo sobre a forma que eles estão vivendo, e que essa forma desagrada a Deus. Ele diz que o Senhor agiu com juízo sobre os antepassados, e uma das causas era a idolatria ao trabalho. E o texto salta aqui aos nossos olhos, porque ele traz duas informações para nós. No verso 15, ele repreende os judeus, o povo, e em seguida ele repreende os nobres de Judá, no verso 17. Os judeus são o povo de Deus, homens e mulheres que vieram da tribo de Judá, por isso, judeus. Os nobres de Judá eram os líderes civis, mais abastados financeiramente, pessoas de grande influência, tinham recurso financeiro. E o que há em comum entre esses dois aqui é que Neemias repreende tanto o povo quanto os nobres. O zelo de Neemias sobre a obediência, irmãos, aos mandamentos, não tem um olhar preocupado em agradar as pessoas, mas ele está preocupado em agradar o Senhor. E acende uma luz aqui na mente de Neemias sobre o alerta do profeta Jeremias em relação à adoração.
E esse alerta faz com que ele não se preocupe com o que alguém vai pensar dele, com o que alguém pode pressupor que Neemias está querendo fazer, mas ele quer obedecer o Senhor. O Senhor está em primeiro lugar aqui na vida de Neemias. Irmãos, nós somos os melhores conselheiros. Já parou para pensar isso? Você já percebeu? Quando alguém vem te pedir conselhos, e aí você olhando de fora para a situação, você já sabe o que falar? É isso. Já aponta ali o que tem que ser feito. Mas normalmente nós não somos tão bons em solucionar problemas ou dar conselhos quando o mesmo problema ou algo semelhante acontece conosco. Esse mesmo raciocínio aqui acontece em relação à obediência às Escrituras. Você sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Você sabe o que precisa falar, mas não fala. Isso implica, irmãos, no cerne do homem, porque na obediência é necessário você se submeter à vontade do outro e não à sua. E muitas vezes Deus usa o sofrimento como um meio para que você se achegue até Ele. Situações difíceis, irmãos, são instrumentos da graça de Deus para afastar a idolatria do coração e nos trazer para perto dele numa vida de obediência. Sobre isso, Elizabeth Elliot, em seu livro Uma Vida de Obediência, ela diz assim: quando entendemos que a obediência nos ajuda a entregar o controle da nossa vida ao Deus que tudo governa, somos capazes de verdadeiramente confiar e descansar o nosso coração, seja na provação ou nos tempos de bonança. Ao obedecermos às Escrituras, irmãos, nós não apenas somos recompensados por Deus pelo ato de obediência, mas nos tornamos mais parecidos com Jesus, que pelo seu ato de obediência entregou a sua vida por nós. Ouça, quanto mais Deus nos quebra, quanto mais adversidades nós enfrentamos, mais estamos sujeitos a entender que nós não temos o controle de todas as coisas, independentemente da nossa posição social. E a despeito dessas adversidades da caminhada cristã, nos tornamos mais dispostos a obedecer o Senhor e os seus decretos. É por isso que o salmista diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a sua palavra que deste ao meu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Certa vez, irmãos, um menino brincando embaixo de uma árvore, e ele estava ali com seus brinquedos espalhados, quando seu pai chega até a varanda e ele diz assim: filho, pare o que você está fazendo. E o menino obedeceu o pai. E o pai continuou: agora deita no chão, rasteja por 2 metros, depois levanta e vem correndo até o papai para dar um abraço. O menino obedeceu. Quando ele chegou até o pai, ele deu um forte abraço. E o pai olha para ele e fala assim, apontando o dedo para a árvore. E ele mostra na árvore que tinha uma cobra, pronto para dar o bote no menino. Se fosse hoje em dia, hein? Para tudo que você está fazendo, meu filho. Mas por que, pai? Deita, meu filho. Mas por que, papai?
a cobra já teria engolido a criança. Deus é como esse pai bondoso, irmãos. Ele é como esse pai bondoso e gracioso. Ele quer nos ensinar a ter prazer em obedecê-lo, porque Ele cuida de nós. Neemias repreende esses homens aqui, porque ele sabia o quão maravilhoso é obedecer ao Senhor, como um filho que obedece a um pai firme, mas amoroso, que corrige quando necessário, mas sempre em amor. Segunda afirmação, ou aplicação que eu gostaria de fazer sobre esse texto: tome decisões práticas. Quando você se depara com algum problema, algumas situações são criadas, normalmente. Há aqueles que não têm muito tempo, e aí decidem contratar um profissional para resolver o problema, eu pago. E há também aqueles mais engenhosos, que avançam no problema e logo pensam numa solução. E essa solução para nós, por vezes, precisa ser algo mirabolante, uma ideia que ninguém teve ainda. Mas muitas vezes, a solução para os problemas está em algo prático. Observe o texto, verso 19. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias faz algo prático, irmãos. Os homens estão passando na frente das portas para vender, e o povo ainda não havia entendido. Então ele tranca as portas. Ele vai colocar guarda nas portas. Ele faz algo prático, combatendo a idolatria com algo prático, uma decisão prática. Problemas esses que foram criados pelo próprio povo, pelos próprios moradores da cidade. E eu pergunto para você: o que de prático você tem feito para não ficar ansioso? O que de prático você tem feito para descansar em Deus? E dentro das decisões práticas, eu anotei aqui alguns assassinos que podem matar o seu descanso no Senhor, mal durante a semana. Se você não trabalha bem durante a semana, só rende lá para quinta-feira, provavelmente você vai ter que trabalhar no seu dia de folga. Se você trabalha ou estuda mal durante o início da semana, vai empilhando trabalho, vai empilhando afazeres. Aí quando chega no dia de descanso, você vai precisar trabalhar. E eu quero dizer uma boa, ou melhor, uma má notícia para você aqui. Tem a boa também, mas primeiro a má. Se você está trabalhando no seu dia de folga, meu irmão, provavelmente você não é um grande trabalhador. Você pode ser apenas um preguiçoso desorganizado. Você só é desorganizado, mais nada. Segundo assassino aqui, internet e redes sociais. Tem gente que mal pode ouvir o barulho do celular, o celular vibrar, ou fazer qualquer barulho, acender uma luz, que quer olhar imediatamente para o celular, não consegue se concentrar. Perde horas do seu dia assistindo vídeos no Instagram. E depois diz que não tem tempo, não consegui fazer. Terceiro e último assassino, descansar do trabalho ao invés de descansar para o trabalho. Em Gênesis 1, está escrito assim, e houve tarde e manhã. Certamente vocês já perceberam isso no início de Gênesis 1 ali. Mas por que houve tarde e manhã e não noite? É interessante pensar sobre isso. Porque na criação, o trabalho ele começa com o pôr do sol e terminava com o nascer do sol. E há uma grande inversão nos dias atuais sobre a questão do trabalho. Há uma grande inversão dos valores atualmente. Nós descansamos do trabalho e não para o trabalho. A aplicação das Escrituras, irmãos, é que nós precisamos descansar para o trabalho. A sua preparação para o dia seguinte, ela é fundamental. E aí não adianta, dorme 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, no outro dia acorda às 6. Depois põe a culpa aí Senhor, mas meu corpo, eu não consigo
corpo limitado, padecendo depois da queda. A sua preparação, meus irmãos, para o dia seguinte é fundamental. Descansar para o trabalho é melhor do que descansar do trabalho. Terceira aplicação que eu gostaria de fazer, meus irmãos: fuja da idolatria a outros deuses. Avalie o seu coração. Avalie o seu coração. Neemias fecha a porta. Fecha a porta. E ao invés deles irem para casa, o coração deles está no trabalho. E o que eles fazem? Observe o verso 20. Eles dormem do lado do muro. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. O coração deles não está preocupado em amar e adorar ao Senhor, assim como muitos. O coração está naquilo que tem o controle. Então, quando se perde o controle das coisas, nós deixamos de confiar em Deus. E por que isso acontece, irmãos? Porque a sua esperança estava na sua segurança financeira. A sua esperança estava na cultura que você está imerso. A sua esperança está na situação política do país, no seu trabalho, na sua cognição, mas não estava em Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. No verso 21 diz assim: eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Neemias repreende novamente. A questão aqui, irmãos, é quem você adora. Por que Neemias toma decisões tão contundentes, tão drásticas? Porque a quebra do dia do descanso é um ato de idolatria. Já caminhando para a conclusão, eu queria compartilhar com vocês um ponto cirúrgico de C.S. Lewis, do livro O Cavalo e Seu Menino, onde ele narra a história de Shasta e o cavalo falante Bri, numa viagem até Nárnia. Ouça. Devo ser o cara mais desgraçado do mundo, pensou. Tudo dá certo com os outros, comigo nunca. Os nobres e as damas de Nárnia conseguiram fugir do Tashbaan. Eu fiquei lá. Aravis, Bri, Win estão no bem bom com o velho eremita. Fui o único a ter de sair. O rei Luna está a salvo no castelo, com os portões fechados. Mas eu fiquei de fora. Teve tanta pena de si mesmo que as lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto. Um susto interrompeu seus tristes pensamentos. Alguém ou alguma coisa caminhava ao seu lado. Nas trevas, não podia ver nada. E a coisa, ou pessoa, ia tão silente que ele mal podia ouvir as suas pisadas. Ouvia sim uma respiração. O invisível companheiro de fato respirava com vontade. Devia ser uma criatura enorme. Foi um grande choque. Relampejou na sua cabeça uma lembrança. Ouvira dizer que existiam gigantes nos países do norte. Mordeu os lábios apavorado. Mas agora que tinha um motivo real para chorar, parou de chorar. A coisa, se é que não era uma pessoa, ia tão silenciosa que talvez fosse mera imaginação. Já estava certo disso, quando ouviu ao seu lado um suspiro grande e profundo. Não era imaginação. O fato é que sentiu o hálito quente desse longo suspiro na mão direita. Se o cavalo fosse mesmo bom, ou se ele soubesse como fazer o cavalo se tornar-se bom, teria arriscado tudo numa corrida desabalada. Como isso não era possível, seguiu a passo, com um companheiro invisível caminhando e respirando ao seu lado. Acabou não aguentando mais. Quem é você? Murmurou baixinho. Alguém que esperava por sua voz, respondeu a coisa. O tom não era alto, mas amplo e profundo. Você é um gigante? Pode me chamar de gigante, disse a grande voz, mas não me pareço com as criaturas que você chama de gigante. Não consigo vê-lo, falou Shasta.
Depois de muito tentar, uma coisa terrível lhe passou pela cabeça. Com a voz quase trêmula de choro, perguntou: "Você não é uma coisa morta, é? Vá embora, por favor. Nunca lhe fiz mal. Sou o sujeito mais desgraçado do mundo." Sentiu novamente o hálito quente da coisa no rosto e na mão. "Morto não respira assim. Pode me contar as suas tristezas, rapaz." O hálito deu a Shasta um pouco mais de confiança. Contou que jamais conhecera pai e mãe, que fora criado por um pescador muito severo. Contou como fugira, sobre os leões que o perseguiram, os perigos em Tashbã, a noite entre os túmulos, as feras que o uivavam no deserto, o calor e a sede durante a caminhada, e o outro leão que surgiu quando estava quase chegando. Aravis ferida, contou por fim que estava com fome, pois não comia nada há muito tempo. "Não acho que seja um desgraçado", disse a grande voz. Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões?" "Só há um leão", respondeu a voz. "Não estou entendendo nada. Havia pelo menos 2 leões naquela noite." "Só há um leão, mas tem o pé ligeiro." Mas como sabe disso?" "Eu sou o leão." Shasta escancarou a boca e não disse nada. A voz continuou: "Fui eu o leão que forçou a encontrar-se com Aravis. Fui eu o gato que consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos, a fim de que chegasse a tempo de avisar ao rei Luna. E fui eu o leão que empurrou para a praia a canoa que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse." "Então foi você que machucou Aravis?" "Fui eu." "Mas por quê?" "Filho, estou contando a sua história, não a dela. A cada um só conto a história que lhe pertence." "Quem é você?" "Eu mesmo", respondeu a voz, com uma entonação tão profunda que a terra estremeceu. E de novo, "eu mesmo", com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio agitava toda a folhagem à volta. Shasta já não temia que a voz pertencesse a alguma coisa que o devorasse. Nem temia que fosse a voz de um fantasma. Uma coisa nova aconteceu. Um tremor que lhe deu certa alegria. Uma luz dourada surgiu à esquerda. E Shasta pensou que fosse o sol. Caminhando ao seu lado, maior do que o cavalo, estava um leão. O cavalo não parecia ter medo, e talvez não visse. Era dele que vinha a luz dourada. Ninguém jamais viu algo tão belo e terrível. Por ter vivido no sul, tudo ignorava sobre as verdadeiras histórias de Aslan, o grande leão, o filho do imperador dos mares, o rei dos grandes reis de Nárnia. Mas depois de espiar mais uma vez o leão, pulou do cavalo. Não conseguia dizer nada, mas também não queria dizer nada. E sabia que nada precisava dizer. Como é bom, irmãos, saber quem nós adoramos. Não é um ídolo de madeira, feito por mãos humanas. E nem muito menos um ídolo invisível, que exige de nós sacrifícios. A questão central aqui em Neemias é quem você adora. Deus manda o povo descansar um dia da semana, porque Deus está dizendo: sou eu quem te sustento. Eu sou o seu Deus. Os falsos deuses cobram de nós um alto preço. Cobram saúde, o tempo, a família. O nosso Deus, Ele quebra toda essa narrativa e nos manda descansar, porque é Ele que nos alimenta. É Ele quem nos sustenta. Para finalizar, eu queria fazer uma citação de João Calvino, que diz assim: a mente de um homem
é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para que o trabalho e nenhuma outra coisa se torne um ídolo na nossa vida. Que nós tenhamos comunhão com Deus. E se preciso for, que Ele tire algo de nós, para que nós passemos a adorar somente a Ele. Vamos orar? Senhor, nos unimos uma vez mais, Senhor, diante de Ti, em oração. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, penetre, ó Deus, com essa palavra em nosso coração, Senhor. Assim como aconteceu com Neemias, Deus. O trabalho pode estar se tornando um ídolo na nossa vida, Deus. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor complete essa palavra em nossos corações. Que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor, Deus. Dediquemos mais tempo ao Senhor, Deus. Entendendo que o nosso sustento, Deus, em primazia, não vem do nosso trabalho, Deus. Ele é um meio que o Senhor dá para nos sustentar, Deus. Mas o nosso sustento em primazia vem do Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Receba o nosso culto. Por Cristo, Salvador nosso. Em nome de Jesus. Amém.